Salve, salve toyoteiro, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo, deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido a você se inscreva em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla Cross XRX Hybrid 2023. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla Cross XRX Hybrid 2023, o híbrido mais vendido no Brasil até o momento, com uma novidade, uma nova multimídia com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio. São detalhes que eu vou mostrar para vocês no decorrer de vídeo desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas e fazer a sua negociação. Quero começar pela frente, mostrando aqui os seus faróis que saem da sua lateral, vindo até a frente. Todo o conjunto óptico aqui é em LED. Nós temos o indicador de seta, essa parte com DRL diurno, a luz de condução diurna em LED, que é esse filete até o final do farol, com esse acabamento todo cromado também, que deixa muito destacado a parte do farol, com um canhão de foco projetor em LED, com esse detalhe, com esse acabamento, com essa peça azul no interior para fazer referência que é um carro híbrido, a inscrição Corolla Cross, junto com esse acabamento, com essa máscara negra, com um detalhe Black Piano no interior, que realmente vai ficar bem destacado. Nós temos um para-choque, essas silhuetas, esses vincos bem marcantes que deixa bem caracterizado a frente do veículo, com sensores de estacionamento de série, que já vem com uma opção. E também essa parte com esse bumper frontal, com esse acabamento preto fosco, com essas aberturas de ar aqui da grade, com o farol de neblina em LED e esse acabamento aqui embaixo que é na cor do veículo, que é um preto atitude metálico. Já na sua grade frontal nós temos essa parte com esse efeito trapezoidal, e aí nós temos essa moldura cinza metálica e uma outra moldura prata que vai fazer todo o contorno na parte da grade, com esses detalhes em efeito colmeia, junto com as aberturas de ar e o logo translúcido da Toyota, com esse detalhe cromado e também azul, para fazer referência que é um carro híbrido. Aqui nós temos o sistema Toyota Safety Sense, que é o radar que vai fazer o monitoramento, junto com a câmera que fica ali no para-brisas para poder monitorar o trajeto, para trazer mais segurança através desse sistema. Já no capô, na lateral, nós temos um vinco aqui, um outro vinco que sai lá de cima, vem até a parte da grade, da mesma forma esses vincos aqui do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla Cross. A sua motorização é uma inovação tecnológica herdada do Prius, o primeiro híbrido fabricado no mundo pela Toyota em 1997. A tecnologia híbrida, ela utiliza dois motores elétricos e um motor a combustão. O motor a combustão é 1.8 com 101 cavalos, torque de 14,5 kgfm a 5.200 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas com a tecnologia VVTi da Toyota, 4 cilindros em linha, e ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando. Vai te trazer um custo-benefício a longo prazo, com certeza, para você que utiliza esse veículo. Mais abaixo nós temos dois motores elétricos que geram 72 cavalos com torque de 16,6 kgfm. Esses três motores trabalhando de forma simultânea geram uma força combinada de 122 cavalos, aliado pelo câmbio Hybrid Transaxle CVT. Ele não trabalha com umas polias como a gente está acostumado no modo CVT, ele trabalha com engrenagem direta, juntamente com as planetárias, para trazer mais economia utilizando esses três motores na forma do sistema híbrido. Aqui nós temos a CPU eletrônica, ela que vai gerenciar todo o sistema referente a recarregamento das baterias, também a utilização de forma simultânea com os motores elétricos e a combustão, para trazer mais economia
em tempos que a gasolina está um absurdo. Tá aqui uma ótima opção para você fazer a compra de um veículo, com certeza. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e também acessórios que vem nessa versão topo de linha XRX. Notem nos detalhes toda a composição dos motores da Toyota referente à fiação, as mangueiras. Olha todos os detalhes, como realmente é uma motorização que tem uma confiança no mercado. No capô nós temos essa manta acústica, uma outra manta acústica entre o painel e o motor para evitar o ruído no interior do Corolla Cross, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas do modelo que são diamantadas, e aí nós temos esse destaque todo escovado da parte dos aros também, com essa pintura preto brilhante que realmente fica bem caracterizado nesse aro, que é diferenciado, com o logo da Toyota ao centro e o perfil dos pneus 225/50, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla Cross, que mede 4,46 m de comprimento. O vão livre de solo é de 16,1 centímetros. E na caixaria de roda nós já temos esse destaque com essa peça preto fosco, assim como essa saia lateral também preto fosco, praticamente dá a volta por todo o Corolla Cross. Nós temos um vinco aqui, uma linha de cintura mais baixa da primeira porta até a segunda porta, e um vinco mais sutil que faz aqui no meio da porta e faz um contorno ali na segunda porta. Aí nós temos esse vinco que sai aqui da parte do capô, faz o contorno aqui, realmente é uma marca registrada do Corolla Cross, e você vai ver aquele vinco também ali na parte da porta traseira, é tanto que a gente tem ícones espalhados por todo o carro com essa inscrição, como está aqui no para-brisas que eu estou mostrando para vocês. A inscrição Hybrid, para fazer referência que é um carro híbrido, retrovisor, que é aqui essa parte na pintura, que é da cor do veículo, que é um preto atitude metálico, e nós temos essa parte preto fosco, e aqui repetidor de seta, rebatimento elétrico. Se você acionar o alarme do veículo, ele fecha de maneira automática. Tem a função tilt down, quando você engatar ré no veículo, o espelho retrovisor vai rebaixar para que você possa enxergar a guia de uma maneira mais fácil. Sensor de ponto cego e sensor de tráfego traseiro. Essa é a versão mais completa do veículo. E aí nós temos essa parte com essa moldura cromada que faz todo o contorno até chegar lá na terceira coluna. Aqui na coluna B nós temos esse detalhe preto fosco, as maçanetas são na cor do veículo, e aqui nós temos esse vinco que sai da parte do contorno da porta vindo até a lanterna traseira. Aqui nós temos a inscrição Corolla Cross com esse detalhe cromado, e aqui o rack de teto também com teto solar nessa versão XRX Hybrid. A parte aqui traseira do veículo, eu vou abrir a imagem para mostrar para vocês. Sensor traseiro de série que já acompanha no veículo, com essa parte com esse acabamento no para-choque traseiro com esse detalhe preto fosco, também com essa peça, com esse aplique que é na cor do veículo, com esse detalhe com refletor noturno, para trazer mais visibilidade ao veículo. As lanternas saem aqui da sua lateral, vindo até a tampa traseira. Nós temos essa moldura preta que faz todo o envolvimento aqui da lanterna traseira, que fica bem destacada, com a inscrição Corolla Cross, e toda a iluminação aqui é em LED. A inscrição XRX Hybrid, e na tampa traseira aquele formato trapezoidal que nós temos lá da frente do veículo, nós temos ela desenhada aqui atrás também, harmonizando com a frente do veículo. A inscrição Corolla Cross bem grande aqui, com o logo também cromado da Toyota, com a parte azul para fazer referência que é um carro híbrido. Limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem, aqui o esguicho para poder estar limpando os vidros, a antena aqui no teto, e essa parte com esse aerofólio traseiro que fica realmente bem destacado. Se você apertar o botão aqui ao centro, nós temos a abertura desse porta-malas, que tem a capacidade de 440 litros. Por ser um SUV, ele tem realmente uma boa capacidade, baseado com seus concorrentes. Aqui é a iluminação interna, esses ganchos que você pode colocar tanto do lado esquerdo e aqui do lado direito, com capacidade de 4 kg, para que você possa colocar alguma coisa para que não fique solto no interior. Aqui nós temos essa parte para você estar puxando aqui para esconder o que você está colocando aqui na parte do porta-malas, e aqui nós temos um nicho tanto do lado esquerdo, tanto aqui do lado direito. Já puxando essa parte, nós temos o step de uso temporário, com as rodas em aço, com um kit de ferramentas, caso necessário, para você fazer as trocas dos pneus se necessário. E aqui essa parte com essa peça preto fosco, junto com a alça que você pode estar puxando para fazer o fechamento aqui, junto com a câmera de ré, e depois eu vou mostrar para vocês lá dentro como é o funcionamento.
Na parte de segurança nós já temos esses 4 pontos aqui em LED com a lanterna neblina de traseira. E falando em segurança, o Corolla Cross tem no teste de colisão Latin NCAP 5 estrelas e ele conta com 7 airbags de série. E agora todas as versões contam com o sistema Toyota Safety Sense. Então ele tem 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar aqui a parte da fileira dos bancos traseiros do Corolla Cross. Ele tem um entre-eixo de 2,64 m, são 6 centímetros a menos que o Corolla Sedan. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás e realmente fica bem justo por ter o entre-eixo menor do que o Sedan. Eu vou mostrar a parte do painel para vocês diferenciarem aqui entre essa versão topo de linha e as demais versões. Nós temos o interior aqui biton, com esse detalhe bege e também preto no seu interior, que realmente fica bem requintado. A parte aqui com teto solar vai trazer bastante iluminação no seu interior e muita comodidade. A parte com revestimento em couro, com essa linha aparente, e aqui os detalhes com portas revistas, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Aqui nós já temos uma saída de ar-condicionado com duto traseiro para quem vem aqui sentado atrás e 2 tomadas 2.1 ampere para fazer o recarregamento via USB se você necessitar. A parte do banco aqui nós temos essa parte mais lisa e aqui o revestimento com esse pontilhado que realmente fica bem caracterizado. O teto aqui é na cor preta, com iluminação para quem está aqui atrás, com as alças no teto também. Eu vou descer para mostrar o espaço que nós temos aqui na fileira dos bancos traseiros para vocês. E aqui nós temos cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, o encosto de cabeça para todos os ocupantes, também essa opção aqui com descansa-braço, com 2 porta-copos, para quando você estiver viajando aí com 4 pessoas, é uma boa opção. Também Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo, tanto ali do lado direito. E um detalhe interessante, se você puxar essa parte aqui dessa peça, o banco ele é bipartido, você consegue estar descendo aqui os 2 lados, ele é 60 por 40, então você consegue colocar uma escada, algo maior que você queira carregar no porta-malas que não tem um espaço, tem como você estar fazendo dessa forma. E um detalhe, nós temos aqui 2 opções de altura, eu posso estar puxando essa alavanca e colocar aqui por uma opção mais inclinada, mais confortável. Essa é a primeira opção para vocês verem a diferença, como realmente quem vem aqui atrás vai vir com bastante conforto realmente. E aí nós temos aqui o detalhe da porta com esse revestimento em couro macio ao toque, essa parte da porta também com esse revestimento bege, com essa linha aparente bem macia ao toque também, com os puxadores prata. E aqui nós temos esse detalhe com esse plástico rígido cinza, com os acionadores do vidro elétrico, com uma função autodown, sobe com um toque só. E aqui um outro porta-garrafas, achei interessante, com alto-falantes aqui na porta do Corolla Cross. A sua chave ela é do tipo presencial, temos a inscrição com o logo da Toyota e também Corolla Cross. Se você virar aqui nós temos esse botão vermelho para você acionar no estacionamento, ela vai soar o alarme para você encontrar o carro de uma maneira mais fácil. Alarme perimétrico e também alarme volumétrico no seu interior, basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla Cross através da Smart Entry, traz muita comodidade. Somente aqui no banco do motorista, na fileira dianteira, nós temos o ajuste elétrico, lá do passageiro já não tem. Então nós conseguimos colocar para trás, para frente, conseguimos aqui inclinar a parte das pernas aqui para trazer um conforto melhor, também ajustar a altura do banco se você quiser. Já esse botão você consegue estar fazendo a inclinação aqui na parte das costas para deixar de acordo com o que você deseja. Freio de estacionamento no pé, da mesma forma como é no Prius, e aqui a abertura do tanque de combustível no Corolla Cross, que nós vamos conhecer aqui o seu interior dessa versão topo de linha XRX Hybrid 2023, que já está em funcionamento e você não está ouvindo o motor por justamente o veículo ser elétrico. Então a partida inicial aqui, quando ele está com as baterias carregadas, você nem escuta o motor a combustão. Então nós temos essa tela digital que vocês veem aqui com 7 polegadas, que apareceu a abertura inicial da parte aqui do Corolla Cross. E a novidade aqui é a multimídia. Por conta da falta dos semicondutores, a Toyota tinha colocado uma multimídia da Wings Conecta de 10 polegadas, que realmente trouxe uma repercussão por não ter uma intuitividade melhor, não ter conectividade com o sistema Android Auto, uma tela que não era tão intuitiva. 1 ano de garantia, já vem de fábrica,
já vem instalado lá na própria fábrica. E aí nós temos 10 polegadas e aqui o detalhe que nós não temos aquela TV de tubo como tinha no Corolla Sedan. E nessa multimídia de 10 polegadas, que ao meu ver ficou muito mais responsiva, como vocês podem ver, tem essa opção Home, comando de voz e os volumes. Aqui nós temos todas as configurações, podem ver que ela ficou muito mais responsiva nessa questão. E aí nós conseguimos aqui ajustar a parte de áudio, tela, Bluetooth e o mais interessante, conectividade sem fio com sistema Android Auto e Apple CarPlay. Essa foi realmente uma mudança bem interessante nessa multimídia, que continua sendo provisória até resolver a falta dos semicondutores. Mas ao meu ver, eu achei muito interessante você não precisar fazer conexão USB para fazer a utilização da conectividade. Lógico, tem aparelhos que não tem essa função disponibilizada, aí você vai precisar fazer USB para fazer a conexão. Mas aparelhos mais novos vai fazer a conectividade sem fio. Aqui nós temos essa parte com manual de instruções, bem interativo, ensina passo a passo como utilizar essa multimídia, que para mim ficou bem interessante. E eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa estar clicando depois ou lá no final do vídeo para você acompanhar um vídeo mais detalhado de como utilizar essa multimídia. Então basta você clicar aqui, ó, Android Auto ou Apple CarPlay, ela já vai pedir aqui para você fazer a conexão USB ou via Bluetooth para você parear o seu celular para fazer a utilização. Ficou bem interessante. A parte aqui desse console central nós temos esse detalhe Black Piano, com esse detalhe prata também no ar-condicionado, que é 2 zonas. Você consegue colocar a temperatura do lado do motorista, uma outra temperatura aqui do lado do passageiro, ar quente e ar frio, onde você vai direcionar esse ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro, aqui o fluxo desse ar-condicionado que você consegue estar aumentando ou diminuindo, aqui o reuso da ventilação no interior do veículo, e se você desligar aqui, a ventilação ela vai vir de fora. E se você apertar esse botão, é o duto do ar-condicionado para quem está lá atrás para fazer a utilização. Aqui nós temos esse detalhe do painel, com esse detalhe bege, com essa linha de costura bem aparente, parte com um botão Start Stop para você fazer a ignição do veículo, essa tomada USB para você fazer a conectividade através do seu smartphone com essa nova multimídia, esse detalhe aqui no console central bege, com essa parte prata e também cinza. Aqui nós temos esse detalhe com um porta-tecos para você guardar alguma coisa que você precisar, o câmbio que é do modo CVT Hybrid Transaxle, como eu falei anteriormente, e aqui nós temos a opção Drive Mode, que você consegue optar pelos 2 motores elétricos e a combustão para você fazer a utilização, e aqui o modo EV Mode, para sair num estacionamento ou em dias mais congestionados você consegue utilizar o modo 100% elétrico. Esse aqui ao centro já, esse botão é o de controle de tração e estabilidade, que você consegue estar ligando e desligando, lembrando que o carro conta com freio ABS com EBD e também BAS. E aí nós temos esse acabamento Black Piano, com essa parte com esse detalhe que faz a volta aqui no câmbio, com esse detalhe prata. Se você descer o câmbio para a parte aqui de ré, ele já vai aparecer a câmera de ré aqui na multimídia para você fazer a utilização utilizando as linhas de segurança. E se você descer aqui para o modo Drive, nós já temos uma outra opção mais abaixo, que é o modo B. Essa daqui vai te ajudar como? Numa descida de serra. Se você colocar aqui para a opção B, ele vai fazer o recarregamento de sistema através de um freio motor. Também, toda vez que você frear o veículo, ele vai regenerar o sistema através da frenagem. E também através dessa opção B, numa descida de serra, ou numa parte que você está numa inclinada com mais descido, e você pode estar utilizando para regenerar o sistema. Achei bem interessante. E aqui a parte com todo esse acabamento Black Piano, 2 porta-copos, o descansa-braço que é revestido em couro com essa opção cinza, e você puxando aqui você consegue ter um ângulo melhor para você apoiar a parte do braço. E aqui você puxando esse botão você consegue fazer a abertura do porta-trecos aqui, você tem uma tomada 12 volts e esse espaço para estar utilizando para guardar alguma coisa. A parte aqui do revestimento do banco, nós já temos esse detalhe mais liso, com a costura aparente, e já aqui esses pontilhados. Aqui é na parte lateral para trazer mais conforto, e toda essa parte pontilhada também. A parte aqui com ajuste de altura do cinto de segurança, as alças aqui no teto, quebra-sol, que se você puxar o espelho, ele vai acender a lâmpada aqui no teto de forma automática, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Retrovisor, que é fotocromático, vai trazer menos reflexo para você que está dirigindo à noite com o farol alto atrás de você com um carro. E aqui nós temos a iluminação que você pode estar acendendo aqui, o alarme volumétrico que você pode estar ligando e desligando,
Se você desligar, você pode deixar algo que se mova aqui dentro do veículo, caso você acione o alarme. E aqui nós temos essa parte para estar fechando aqui, para diminuir a luminosidade caso você queira. E aqui a parte que você pode estar abrindo aqui o teto solar. Se você apertar essa opção aqui, ele vai abrir só lá a parte de trás. E se você apertar aqui do outro lado, ele já vai trazer aqui até o final para fazer a abertura do teto solar. E o detalhe aqui, que ele tem a parte aqui com sistema anti-esmagamento. Se você colocar a mão aqui, como vocês viram na imagem, não vai esmagar a sua mão ou trazer algum tipo de contratempo. Um sistema de segurança bem interessante. Na parte do painel nós temos essa parte aqui preto fosco e também essa parte com esse detalhe prata que faz o contorno ali no difusor do ar-condicionado, todo esse acabamento macio ao toque. Aqui já é com plástico rígido preto em todo o painel. E o detalhe aqui do porta-luvas, que ele desce bem devagar, tem um bom espaço para você fazer a utilização, alto-falantes ali para auxiliar no sistema de som. E na porta do motorista, todos os comandos aqui são iluminados, aos 4 vidros elétricos com a função auto-dial, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas. Aqui nós temos a parte aqui com ajuste do vidro elétrico, tanto do lado esquerdo, tanto do lado direito você consegue estar fazendo o ajuste do espelho retrovisor. E aqui o rebatimento elétrico, se você apertar o botão aqui, ele vai rebater de forma automática. Se você deixar da forma como está aqui, meio a meio, a opção A, quando você ajustar o alarme, quando você acionar o alarme, na verdade, ele vai fazer o fechamento automático. E aqui o detalhe para vocês verem, essa parte bege que já se une na parte do interior do painel, como realmente fica bem destacado. Aqui no painel nós já temos essa parte com esse detalhe que você consegue estar fazendo o ajuste do facho do farol, para você colocar mais peso no carro. Você pode colocar a inclinação para cima ou para baixo. E já esse botão que está aqui faz parte do sistema Toyota Safety Sense. É a parte com farol alto e baixo comutativo. Se você apertar aqui, ele já vai mostrar que está verde aqui, mostrando que o sistema está ativo. Então realmente vai trazer muita comodidade para você que está dirigindo à noite. A sua direção é eletroassistida e aí nós temos ajustes de profundidade e também ajuste de altura. É um volante multifuncional, nós temos esse detalhe prata que faz o contorno, também com o logo da Toyota, e aqui o revestimento em couro com essa linha aparente. E aqui no volante nós temos comando de voz, comando de som, atendimento de telefone celular via Bluetooth, os comandos que você consegue fazer na parte do computador de bordo, que são 16 funções. Aqui a parte do modo de música, que você consegue estar pulando as faixas ou as músicas que você está usando no aplicativo ou as rádios. E aqui o modo de rádio que você consegue estar mudando também a parte da utilização de música. Já mais acima aqui são os comandos do sistema Toyota Safety Sense. Esse você vai ter aqui esse comando com controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você está na faixa da direita e o carro à frente esteja a 80 km por hora e você vindo a 100 km por hora. Se você não perceber que o veículo à frente está reduzindo a velocidade, o veículo vai reduzir a velocidade automaticamente, se igualando à velocidade do carro que está à frente. É um sistema bem interessante. Já esse daqui é o sistema de alerta de mudança de faixa involuntária. Se você não colocar a seta para o lado esquerdo ou para o lado direito, ele vai entender que você está saindo da faixa e vai acionar o alerta tanto sonoro quanto visual para que você possa estar fazendo a correção. Ele também tem assistente de permanência em faixa, ou seja, se você não perceber, ele vai fazer as correções para que você volte ali na faixa de rodagem, mas ele vai fazer algumas vezes e depois ele vai desacionar o sistema. Então você tem que ficar atento e fazer as correções também se necessário. Aqui a parte do alerta pré-colisão, esse é o mais interessante. Se você não tomar uma medida evasiva, um perigo iminente que está na sua frente, um veículo vindo na sua direção, um pedestre, ele vai assoar o alerta sonoro e também visual na tela ali indicando para você frear o veículo. E se você não tomar essa medida protetiva e frear, esse veículo vai fazer a frenagem de forma automática, evitando que você sofra uma colisão maior ou até mesmo um acidente, trazendo mais segurança para você que é condutor do veículo. E aqui a parte do painel, eu vou mostrar os detalhes para vocês. Nós temos essa parte toda prata que faz o contorno aqui na parte do painel. Essa parte aqui já é o sistema de baterias. Aqui do outro lado, arrefecimento do motor, e aqui a parte com medidor do tanque de combustível, que é de 36 litros, por ser uma versão híbrida. Aqui nós já temos essa tela de 7 polegadas que é maior. Vocês viram ali que está fazendo a parte com velocímetro de forma analógica, porém é digital, e depois eu vou mostrar para vocês como é que muda lá. Então nós temos aqui a parte com odômetro total,
temperatura exterior do ambiente, também um indicador do tipo de câmbio, modo eco que está ali ativado. Se você colocar para baixo aqui, nós temos o modo de economia que você consegue estar fazendo a utilização do veículo. Se você colocar para baixo mais uma vez, média instantânea, quanto que eu consigo rodar com o combustível que está no tanque, está marcando ali 78 km, e a média parcial e total também. Se você colocar para o lado direito, nós já temos os sistemas de segurança, se está ligado ou desligado. Se você colocar para o lado mais uma vez, nós temos aqui o tempo de viagem, tempo decorrido da viagem e a média de cruzeiro. Se você colocar para baixo, nós temos aqui o sistema de baterias. Está vendo que está aparecendo lá um motor a combustão ligado, regenerando a parte de energia da bateria. Então realmente é bem interessante esse sistema híbrido. E aqui nós temos os ajustes gerais do veículo. Então nós temos esse modo aqui, ó, PCS e o BSM. Você consegue estar ligando aqui e ele vai ligar ali na parte do retrovisor, como vocês viram, que ficou ali alerta o ponto cego do retrovisor, e também sensor de tráfego traseiro, que ele vai soar um alerta indicando que você tem um tráfego à sua traseira para você não ter um acidente. Então realmente é um sistema de segurança bem interessante. Essa aba aqui já é todas as mensagens informativas no veículo. Porta que está aberta, o teto solar que ficou aberto, o cinto de segurança que não foi colocado, todos os alertas referentes ao sistema do veículo vai aparecer nessa tela. E se você colocar aqui para o lado direito mais uma vez, ele vai voltar para a tela inicial. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Corolla Cross XRX Hybrid, que eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Oswaldo de Jesus, da cidade de Birigui, em São Paulo. O segundo salve de hoje vai para Feliciano Belém, da cidade de Petrolina, no Pernambuco. O terceiro e último salve de hoje vai para Gerson Brasil, da cidade de Novo Oriente, no Ceará. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!